Bom dia, almas iluminadas. Um belo domingo para todos vocês. Está muito calor aqui na Serra da Estrela e aqui estou eu para vos ler mais um texto e comentar o de ontem. É o título 17. Ser uma parteira. Este título é fantástico e reparem que ele vai falar de controlo. Faz-me lembrar algumas mães e alguns pais em relação aos seus filhos, mas se estiverem atentos, essa mensagem é muito subtil no texto. Ser uma parteira. O líder sábio não intervém desnecessariamente. A presença do líder é sentida, mas, regra geral, o grupo funciona sozinho. Os líderes menores fazem muito, dizem muito, têm seguidores e formam cultos. Aqueles que são ainda piores servem-se do medo para dar energia ao grupo e a força para ultrapassar a resistência. Apenas os líderes mais horríveis têm má reputação. E nós temos aí grandes líderes com péssima reputação. Lembre-se de que está a facilitar o processo de outra pessoa. O processo não é seu. Não se intrometa. Não controle. Não imponha as suas necessidades e conhecimentos. Pode partilhar os seus conhecimentos, mas não os imponha. Se não confiar no processo de um indivíduo, essa pessoa não vai confiar em si. Imagine que é uma parteira. Está a assistir o nascimento de alguém. Faça o bem sem aparato nem complicações. Facilite o que está a acontecer e não aquilo que julga que devia estar a acontecer. Se tiver de assumir o controlo, faça-o de maneira a que a mãe seja ajudada, mas de forma a que continue a sentir-se livre e à frente das coisas. Quando o bebê nascer, a mãe dirá com toda a justiça: fomos nós que fizemos. Não podemos querer viver a vida dos outros. É um processo que é deles e nós, como mestres ou como líderes, podemos estar ali a ajudar, mas não a querer viver o processo. Amanhã falamos mais disto. Agora vou falar sobre o texto de ontem que falava sobre abandonar o egoísmo. E lembrei-me de vos trazer 3 cartas que nos falam no tarot de egoísmo e que vocês se calhar não sabem, porque nas leituras particulares isso dá mais pano para mangas, como eu costumo dizer. Antes de mais, eu quero aqui agradecer ao Paulo Barbim, à Fabiola Madril e ao Júlio César, que são meus coadjuvantes neste processo de reflexão. E o Júlio César até diz que ele é o eterno aprendiz. Eu também, Júlio, é sempre bom sermos eternos aprendizes. Então vamos aqui falar de 4 cartas que, na minha perspectiva, falam de egoísmo, quando às vezes estão a compartilhar a energia com outras cartas dentro de uma leitura. Primeiro, e porque é o arcano número 1, um mago. Um mago pode ser egoísta, porque depois do louco ele inicia a jornada. E quando está a iniciar a jornada, até porque é o número 1, há aqui ele é individualista, ele é egoico, ele está no início de um processo da sua vida e está centrado naquilo que é usar as ferramentas que tem para chegar ao arcano 21. Inevitavelmente isso pode trazer uma individualidade, um ego, uma vontade, uma vaidade de iniciar uma jornada com sucesso
É mau? Não, não é mau, mas pode ser uma carta que nos fala de alguém que é egoísta, sim, que usa as suas ferramentas, mas está preocupado apenas em seguir a sua jornada e tudo aquilo que está ali ao lado passa-lhe um bocadinho à margem. Depois, outra carta que para mim fala de egoísmo é o 6 de paus. O 6 de paus é alguém que chega engalanado num cavalo branco com uma coroa de louro. Reparem que não está coroado com nenhuma coroa de bronze ou de ouro ou de prata, é uma coroa de louro que nos fala de facto de glórias, mas as coroas de louro podem perecer, podem apodrecer, podem desfazer-se em pó. E este 6 de paus, que é sempre uma carta que nos fala de alguém que ultrapassou, que chegou a uma vitória, que chegou a uma situação de ser reconhecido pelos outros, pode ser egoísta e egoico, porque o egoísta é aquele que tem um ego exacerbado, que primeiro olha para dentro de si e depois, sim, se sobrar alguma coisa, ele preocupa-se com os outros. E este 6 de paus, quando às vezes está numa leitura com outras cartas, pode significar alguém que, sim, trabalhou, sim, tem mérito, sim, atingiu um patamar de glória, mas que depois pode perder aqui alguma humildade e ficar demasiado vaidoso com as suas vitórias, com o ego demasiado cheio das suas vitórias e dos seus louros. Depois temos o 9 de copas, que também pode ser uma carta que nos fala de egoísmo, porque é alguém que chegou a uma vitória, a uma satisfação plena. Temos aqui alguém sentado com uma, vocês daqui não veem tão longe, com uma cara de satisfeito, mas tem os braços cruzados. Estes braços cruzados na carta podem dizer: agora não preciso fazer mais nada. Eu sou o maior. Eu cheguei ao 9 de copas. Quem é que pode comigo? E às vezes ficar ali de braços cruzados pode ser o retrocesso. Portanto, também pode ser uma carta que nos fala de alguém que está de peito cheio, vaidoso que chegue por ter chegado a este patamar de satisfação, certo, mas é preciso vigiar e orar, porque esta carta às vezes pode trazer um ego tão exacerbado que depois dê mau resultado. E depois outra carta, o Sol. O Sol, já sinto assim. O Sol é a consciência do eu, rege a egrégora do signo de Leão, cega, queima, tem um ego grande, é a carta do sucesso, da vitória. E portanto também nos pode falar de alguém que é egoísta, porque às vezes as pessoas que chegam a estes patamares de satisfação, como estão aqui com estas 4 cartas, são pessoas que sofreram muito para chegar a estes patamares de sucesso, de realização, de satisfação, e perdem a humildade. E por isso enchem-se de ego, que pode ser contraproducente. Fiquem bem, almas iluminadas que seguem o meu canal. Eu cá estou, orgulhosa do meu processo, mas não estou de ego cheio, não. Estou aqui humildemente como o eterno aprendiz. Fiquem bem, almas iluminadas, um bom domingo e uma boa semana para todos vocês.